a partir do versículo 5. 6, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 6. Mas tu quando orares, entra no teu aposento, vai lá no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, que os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Daí vem a oração conhecida, que eu quero que você leia comigo em voz alta. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Esta é a hora da palavra ser ministrada, e a minha oração, Senhor, é a mesma que faço sempre. Fale conosco, fale comigo, fale com quem assiste, fale com quem está aqui hoje presencialmente, fale aos nossos corações, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus bem forte? Não sei se você sabe. Não sei se você sabe que esse texto, Mateus 5, 6 e 7, é o maior sermão que já foi proferido em todas as épocas. O maior sermão de Jesus. Nenhum outro profeta, pregador, nem mesmo Jesus trouxe um sermão tão profundo quanto esse. Olha só a profundidade do texto que eu acabei de ler para você. Se eu pegar Mateus 5, 6 e 7 e pregar até o meu último dia de vida, somente esses 3 capítulos, pode ter certeza que todos nós seremos profundamente edificados por Deus. E não serei repetitivo, porque são textos, são palavras muito profundas. Essa é a grandeza do texto que eu acabei de ler para vocês. Às vezes as pessoas não têm noção do poder que essas palavras podem exercer na vida de uma pessoa. Jesus, quando começou o seu ministério, Jesus teve um ministério de 3 anos. Quando ele começa o seu ministério, a Bíblia vai dizer que ele reúne os seus discípulos e uma grande multidão num monte, que até hoje é visitado. Não sei se o pastor Cleito conheceu esse lugar lá em Israel. Esse monte, até hoje ele é visitado. Tem uma igreja lá nesse monte. É um monte onde Jesus trouxe o sermão, por isso que ele é chamado de Sermão do Monte, ou então o Sermão das Bem-aventuranças, ou das Beatitudes. É esse lugar. E quando ele vai começar o seu ministério, ele começa falando também sobre felicidade. Lembra da minha palavra do Salmo de número 1? Ele também começa com o mesmo tema. Felizes são aqueles que forem. Ele vai trazer uma série. Somos felizes quando nós choramos, quando nós somos perseguidos, quando nós sofremos calúnias. Jesus vai falar disso. Esse sermão da montanha, ele vai trazer princípios do que é, na verdade, uma vida com Deus. Ele não vai ensinar fórmulas
mágicas. Ele vai ensinar princípios que vão nortear a nossa vida e vai nos mostrar a maneira que nós podemos nos relacionar com Deus. Por isso que ele é profundo. Quem entendeu, diga amém. Amém. E quando Jesus vai falar desse sermão, ele vai tratar de temas como, por exemplo, oração. Ele vai falar sobre jejum. Ele vai falar sobre dar esmolas. Ele vai falar, queridos, sobre cobiça, sobre adultério. Ele vai falar de diversos temas que, se nós aplicarmos essa palavra na nossa vida, nós não seremos não apenas felizes, mas nós nos relacionaremos com Deus de maneira íntegra. Quem entendeu, diga amém. De maneira plena, total. Então esta palavra, ela é de extrema profundidade. E Deus colocou no meu coração não trazer todo o sermão da montanha para vocês, mas trazer um trecho do sermão da montanha, quando Jesus fala sobre oração. E quando ele fala sobre oração, ele vai falar assim: primeiro, ninguém precisa ouvir você orar. Então tem problema em orar em voz alta? Também não é isso. Ele quer dizer que uma oração, ela é ouvida em secreto. Então, se você entrar no teu quarto, fechar a porta e fazer essa oração, Deus vai ouvir a tua oração. Quem está entendendo, diga amém. Ele vai dizer que nós não precisamos de intermediários. Nós não precisamos mais de um sacerdote fazendo o papel de mediador entre nós e Deus. Sabe o que significa isso? Esse texto fala de maturidade, pastor Pedro. O que mais tem feito as pessoas saírem da igreja e nunca mais pisarem na igreja, sabe o que tem acontecido? É a falta de maturidade. É um dos maiores problemas que essa igreja tem e tantas outras igrejas que eu conheço. Eu sirvo a Deus há mais de 30 anos e eu nunca vi na minha vida, nesses 30 anos, mais de 30 anos que eu estou na presença de Deus, eu nunca vi uma igreja tão infantilizada como tem sido a igreja de hoje, tão dependente de pessoas. Você pode me ligar, você pode pedir oração para mim e eu vou orar por você com o maior carinho. E a Bíblia incentiva você a compartilhar suas dores para que outras pessoas possam orar por você. Mas o nosso caminho da relação com Deus é nós orarmos. E você pode orar, posso orar, amém, queridos? E você não precisa terceirizar a tua oração. Você não precisa de um lugar como esse aqui, um quadrado como esse aqui, para você entrar e orar. Você pode orar onde você estiver, inclusive. E Ele vai te ouvir. Então nós estamos vivendo uma época de uma igreja tão infantilizada. E essa igreja que é infantilizada, ela acredita que pelo tanto que ela pedir, Deus vai responder. Então ela acredita que Deus é aquele pai que, de tanto o filho ficar pedindo no mercado: eu quero esse, 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 ele acha que Deus é igual. Ah, tá bom, já que você quer, então toma. Deus não é assim. Ele vai dizer: não é de tanto você ficar pedindo a mesma coisa que você vai me mudar e vai fazer eu te dar o que você está querendo. Eu quero um carro azul, eu quero um carro azul, eu quero um carro azul, eu quero um carro azul. Deus vai falar: ah, tá bom, vou dar um carro azul para ele parar. Deus não é assim. A igreja que pensa que Deus é assim é uma igreja infantilizada. E não é esse o caminho da relação com Deus. Posso ver, amém, queridos? Então Jesus falou: eu vou explicar para vocês alguns princípios. E eu vou ensinar para vocês um princípio de oração. E eu respeito os irmãos católicos, eu tenho carinho pelos católicos, mas não é o que eles fazem com a oração do Pai Nosso, que de tanto ficar repetindo essa oração do Pai Nosso, que ela vai ter um efeito. Não é isso. Isso aqui é um modelo. É como nós devemos orar, o que deve conter na nossa oração. E ele começa, e eu não vou falar de toda oração hoje, mas eu vou falar da primeira parte da oração, que diz assim, está aqui, versículo de número 9, que diz assim: portanto vós orareis assim:
versículo 9. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos de novo? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos de novo para decorar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Glória a Deus. Primeira coisa, se relacione com Deus, Aleluia. entendendo que Ele é teu Pai. Oh, glória a Deus. Deus é o teu Pai. Diga para quem está ao seu lado: Deus, Ele é o teu Pai. Amém? E essa imagem de Pai, olhe para mim, essa imagem de Pai na relação com Deus é uma imagem que eu julgo desafiadora. E por que eu julgo desafiadora? Porque você se relacionar com Deus partindo de uma visão paterna não é tão simples. Porque nem todos tiveram a dádiva de ter um bom pai. Já ouviu falar de pai ausente? Já ouviu falar de filhos que nasceram e nem sabem quem é o pai? Quem é o pai? Não sabe nem quem é o pai. Já ouviu falar de um pai abusivo, de um pai violento, de um pai agressivo? Ou seja, quando nós falamos, olha, se relacione com Deus como se fosse seu pai, tem pessoas que travam nessa hora. E por que elas travam nessa hora? Porque logo a mente vai lá na imagem paterna que ela tem, que não é talvez as mais saudáveis. Então ela pensa que, será que Deus então, já que Ele é o meu pai? Não, a ideia não é essa. A ideia é nós entendermos que quando a Bíblia chama Deus de pai, esse pai ele tem um caráter protetor. É um pai que nos protege, é um pai que toma a nossa frente e protege a mim e a você. Ele é um pai que é um pai protetor, ou seja, ele é um pai que é o nosso pastor e não deixa faltar a sua presença e tampouco a sua provisão na nossa vida. Esse pai que Deus representa, ele é um pai que sabe o que é melhor para mim, para você, e é por isso que nessa noite entenda, Ele é o teu Pai, Ele tem o melhor para a tua vida. Aleluia, adore e exalte a Deus nessa noite. Você pode aplaudir o Senhor, queridos? Então a imagem de Pai, ela é desafiadora, mas é daqui que nós partimos. Não é mãe, por exemplo. Deus não é mãe, é pai. Aleluia. E não é visão machista. É o caráter de revelação de Deus para nós. Ele é o nosso pai. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E como o nosso pai, e eu volto na minha fala aqui passada, dizendo acerca de uma igreja infantilizada. Por que tem muitas pessoas que saem da igreja? Porque eu pedi algo para Deus e Deus não me deu. Daí ele pensa, se Deus é poderoso, quem crê que Deus é poderoso? Diga amém. Então se Deus é poderoso e Ele não me deu, opa, a equação está complicada aqui. Se Ele tem poder para me dar e não me dá, ou Ele não é tão bom assim, ou Ele não está tão bem comigo. Que tipo de pai é esse? Que eu peço e Ele não me dá. Então a oração do Pai Nosso, ela ensina mais do que você se relacionar com Deus na perspectiva de pai. Ela vai mostrar que esse pai ouve, e eu digo para você, Deus ouve todas as orações, todas. Quem entendeu? Diga amém. E Ele vai responder, não todas as orações, conforme nós queremos. Verdade. Tiago vai dizer, Tiago capítulo 5, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal para os seus próprios deleites. Então Deus não vai dar. Então pode ser que eu ore pedindo algo para Deus, e se esse algo que eu peço é para o meu deleite próprio, Deus não vai me dar. Então o problema não é no poder de Deus de fazer ou não. O problema é que Deus não vai ferir o seu princípio de Deus Santo para satisfazer o meu capricho pessoal. Em segundo lugar, você vai orar
E Deus talvez não vá responder se aquilo que você pediu não é para a glória de Deus. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós estamos orando, pedindo algo para Deus. Eu quero que Deus me dê isso aqui. Mas se Deus te der isso aqui, você vai desviar da presença dEle. E nós não sabemos nada acerca do dia de amanhã. E não adianta você chegar para mim e falar: não, pastor, mas eu não sou assim. Nós não sabemos nada do dia de amanhã. Então se Deus for te dar algo que vai roubar a glória dele, Ele não vai te dar, porque Ele só vai te dar aquilo que for lá na frente glorificar e exaltar o nome de Deus. Então se é para a glória de Deus, Ele vai fazer conforme a sua vontade. Aleluia! Louvado seja Deus. E em terceiro lugar, queridos, Deus não vai te dar algo que não esteja no seu propósito. Você pode pedir o quanto você quiser. Se não for o propósito de Deus, Deus não vai te dar. Quem está entendendo de nada? Daí os crentes que são infantilizados, nessa hora eles entram em conflito. Nessa hora eles entram em choque. Eles vão falar assim: peraí, como que Deus vai me dar? Ele não é o Todo-Poderoso? Eu não estou aqui na igreja? Eu não estou aqui todo domingo? Eu não estou aqui dando meu dízimo? Eu não estou aqui fazendo isso, aquilo, outro? Como que Deus não vai me dar? Ele não vai te dar. Se não faz parte da soberania, do propósito soberano de Deus, você acha que Deus vai mudar o plano dele? Porque você está pedindo, porque você é um alecrim dourado que nasceu no campo. Você acha que é, mas não é. Posso ouvir um amém, queridos? Esse pai, Jesus falou, ele é pai. Ele não é pai meu. Pai meu que está, não. É pai nosso. Ele não é meu, ele é nosso. Deus ouve a oração do pastor. Deus ouve a oração do pastor Cleiton. Deus ouve a oração dos obreiros. Só que ele é pai nosso. Ou seja, irmão, se você orar, ele vai também ouvir a tua oração. Se você pegar o teu filho e se ajoelhar e orar e falar: Deus, cura o meu filho, ele vai te ouvir, porque esse pai, ele ouve as nossas orações, porque ele é nosso, ele é meu, ele é teu, ele é nosso. Aleluia! Louvado seja Deus! É pai nosso, é pai meu, não é pai de quem está aqui nessa igreja, não é pai de quem é evangélico, ele é pai nosso. Qualquer pessoa pode estar lá na Cracolândia agora, se orar, Deus ouve, é pai nosso. Pode estar afundado no pecado, pode estar até a tampa do pecado, se orar, Deus ouve, Deus perdoa, Deus restaura. Pode ser um budista, pode ser um católico, pode ser um pai de santo, pode ser quem for. Se ele orar, Deus pode ouvir, e Deus pode mudar a história.